O Arquivo Histórico de Joinville tem uma relação bastante antiga com o Laboratório de História Oral da Univille. Em função do LHO é que surge a seção de História Oral, Pesquisa e História Oral, e também o programa de História Oral do Arquivo Histórico de Joinville lá nos anos 90, 95, 96, por aí. Por conta do acervo do LHO, né? das primeiras entrevistas realizadas pela professora Dúnia lá no início dos anos 80, né? com os ex-prefeitos da cidade. Então, em função desse material riquíssimo, né? É que se pensou, também com a vinda de técnicos para o arquivo, lá em 95, 96, em um programa de história oral. A história oral, o acervo que temos hoje lá, de história oral, ele complementa as outras tipologias, né, de fontes que temos lá, basicamente escritas, né, documentos escritos, primários, secundários, enfim, periódicos, que constitui a maior parte do acervo. Mas, sem dúvida, o acervo de história oral, com as entrevistas, em torno de 700 que temos lá, elas trazem informações riquíssimas, detalhes que muitas vezes você não vai encontrar na documentação escrita, né? E são entrevistas as mais diversas, sobre os mais variados temas, e que nem sempre também estão contemplados nos documentos e na historiografia local. Então, sem dúvida nenhuma, é um acervo importantíssimo que está lá à disposição do público consulente, né? O Laboratório de História Oral, ele desde a década de 80, então ele é a referência quando se fala na metodologia da história oral e em acervo de história oral, juntamente com o arquivo, sem dúvida, mas o Laboratório de História Oral, pelos seus 40 anos já de atividade aqui na cidade, né? E com o corpo técnico, com os acadêmicos fazendo parte e aperfeiçoando o método, as técnicas, as discussões, enfim, né? Os marcos legais também que sofrem mudanças, e então o LHO vem acompanhando isso e também, novamente falando do arquivo histórico, nos auxiliando nesse sentido. A mensagem é que utilizem esse riquíssimo acervo tanto à disposição lá no arquivo histórico como aqui no LHO, né? E é uma metodologia dentro do campo da história que, como eu falei antes, ela complementa e muitas vezes traz informações extremamente relevantes que de outra forma você não conseguiria.